Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vim aqui falar sobre os livros que eu li em 2024 e fazer uma retrospectiva do meu ano através deles. Antes de falar sobre isso, eu queria só explicar um pouquinho o porquê que eu sumi, o porquê que eu parei de postar vídeos nesse canal, o porquê que o último vídeo em português aqui foi postado em 2022 e acho que o último vídeo de forma geral foi postado em 2023. Bom, o motivo é que eu não sabia exatamente o que eu queria para este espaço. Eu não sabia o que eu queria fazer com esse canal no YouTube, eu não sabia se eu queria continuar, eu não sabia se eu queria transformar ele em algo profissional, eu não sabia se eu queria deixar ele uma coisa mais casual. E essa incerteza fez com que eu simplesmente parasse de gravar os vídeos, me desanimasse, não queresse vir aqui. E, enfim, eu nem sabia se eu queria postar vídeos em português ou em inglês. Como vocês podem ver, eu postei alguns em inglês, eu postei outros em português. Mas eu sinto que agora eu finalmente me decidi e por conta disso eu tô me sentindo um pouquinho mais confiante pra voltar. Houve uma época, principalmente ali em 2023, que eu queria muito transformar esse canal em algo profissional. Eu queria postar vídeos muito elaborados, em inglês, fazendo análises assim profundas dos livros. E eu me dediquei muito naquela época pra isso, mas depois eu percebi que eu não queria fazer isso. Porque, na verdade, eu não sou uma pessoa que tem o desejo de ser um influenciador digital ou de trabalhar com criação de conteúdo. Isso não é uma coisa que me interessa, assim, eu não tenho essa vontade. Eu quero trabalhar de uma forma mais tradicional, digamos assim. E por conta disso, eu não me sentia motivado pra vir aqui gravar esses vídeos em inglês mais pesados. Também tem o fato de que a minha vida inteira já é mais ou menos em inglês, né? Eu estudo em inglês, eu trabalho em inglês, eu vivo em inglês porque eu moro nos Estados Unidos. E eu acho que se eu tornasse o canal mais uma coisa da minha vida que fosse ser vivida em inglês, isso faria com que este espaço aqui ficasse um pouco... ironicamente só consigo pensar numa palavra em inglês, que é overwhelming, mas ficaria meio demais pra mim. E postando os vídeos em português, gravando os vídeos em português, falando tudo em português, eu evito isso. Eu consigo transformar esse canal num espaço mais leve, um espaço que eu posso vir aqui, simplesmente sentar, ligar a câmera e sair falando na minha língua nativa sobre os livros que eu tô lendo e falando também pra uma audiência diferente. Isso foi uma coisa também que eu percebi. Eu não queria gravar vídeos para uma audiência em inglês. Especialmente porque, igual eu falei, eu trabalho em inglês e eu trabalho na área literária. Então eu não queria também que as coisas se misturassem um pouco. Então eu acho melhor deixar o canal em português e viver a minha vida em inglês. Eu também pensei muito se eu começava a fazer vídeos pro Instagram e falando sobre os livros, enfim, mais ou menos o mesmo estilo que eu fazia aqui. Só que eu decidi que isso não era uma boa ideia por dois motivos. Primeiro, igual eu falei, eu não tenho vontade de trabalhar com criação de conteúdo, não é uma coisa que eu quero pra mim. E se eu transformasse o meu Instagram nisso, eu sinto que ia ficar confuso, assim, sabe? Eu acho que o meu Instagram ia ficar uma bagunça e eu não queria que isso acontecesse. Eu quero que o meu Instagram seja um espaço pra mim mesmo, só pra postar umas fotos sobre os meus amigos e eu, de vez em quando, postar um texto maior, mas é só isso mesmo. Eu não queria que o meu Instagram ficasse uma coisa profissional também, em que eu falava sobre livros e fazia o que eu já faço aqui, basicamente. Além disso, eu sou uma pessoa que gosta de falar, eu gosto de, igual eu falei, eu gosto de sentar na frente da câmera e sair falando, assim. Que é uma coisa que no Instagram não tem como muito você fazer isso, porque o Instagram é muito sobre vídeos curtos, né? E eu não tenho interesse em fazer vídeos curtos, eu tenho interesse em fazer vídeos mais longos que sem pressão, assim, de ter um engajamento ou nada do tipo. Enfim, essa é a explicação do porquê que eu parei de postar. Desculpa se ficou um pouco confuso, eu obviamente perdi a prática de vir aqui falar em frente à câmera nesse tempo todo que eu fiquei sem gravar um vídeo. Mas o resumo eu não sabia o que eu queria pro canal e por isso que eu parei de gravar pra ele. Hoje em dia eu tenho uma ideia mais clara do que eu quero. Eu quero só vir aqui, sentar, falar sobre os livros e postar os vídeos. Só isso. É tudo em português. E eu vou arquivar também os vídeos que tem nesse canal que não são sobre livros. Eu vou deixar no ar só aqueles que são sobre livros. E vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se eu gosto desse novo esquema. Bom, agora vamos para a retrospectiva em si. Eu tinha o objetivo de ler 15 livros esse ano e eu li 13. Ou seja, eu quase consegui ali ler todos os livros que eu tinha em mente.
Eu tô satisfeito com o número de livros que eu li esse ano. Acho que eu consegui ler uma boa quantidade e também consegui ler com constância, assim. Eu li praticamente todas as noites antes de dormir. E isso é algo que pra mim é muito importante, porque eu sinto que ano passado eu não consegui fazer isso, em 2022 eu não consegui fazer isso, mas esse ano eu consegui. O plano que eu tenho pra esse vídeo é realmente só falar quais foram os livros que eu li esse ano, por ordem cronológica, então do primeiro que eu li até o último que eu li, e falando o que eu achei, quais que foram os meus pensamentos, qual que foi, digamos assim, a avaliação que eu dei pra esse livro, e a partir disso ir contando um pouco de como foi o meu ano. Já estou aqui com as minhas anotações, então vamos começar. Bom, o primeiro livro que eu li esse ano foi Macunaíma, do Mário de Andrade. Sim, já comecei o ano com um clássico e o motivo pelo qual eu fiz isso é porque eu terminei o ano passado sentindo que eu precisava de ler mais livros brasileiros, senti que eu queria me conectar mais ao Brasil através dos livros e por conta disso decidi então começar com um livro que é clássico da nossa literatura. Eu dei uma nota de 4 estrelas para esse livro no Goodreads. E eu confesso que eu achei a leitura difícil, eu não achei a leitura fácil, achei que o português do livro é, sim, um pouco mais avançado do que eu tô acostumada a ler, então tiveram partes que eu não entendi. Eu também não sou uma pessoa que estudei literatura formalmente, né? Eu não faço parte de nenhum tipo de academia literária, eu não estudei letras na faculdade, não fiz nada disso. Então, pra mim, às vezes, ler esses livros que são um pouco mais acadêmicos, que requerem um pouco dessa leitura mais profunda, pode ser um pouco difícil. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito a ler esse livro foi entender que ele é um livro sobre um conto indígena, né? Ele conta um conto indígena, digamos assim. E que nem tudo vai ter um compromisso com a realidade e que você não precisa entender tudo à medida que você tá lendo. O mais importante é você tentar realmente entender a história do protagonista, que é o Macunaíma, e tentar entender ali, tipo, o que acontece com ele, sem muito essa necessidade de talvez entender cada mini coisinha, ou cada detalhezinho, ou cada referência. Acho que a partir do momento que você se liberta dessa necessidade, fica muito mais fácil de ler e de terminar esse livro. Enfim, igual eu disse, eu dei 4 estrelas porque eu gostei bastante, mas não é muito meu estilo. Eu não sou uma pessoa muito de fantasia, ou de contos, ou de histórias que não têm um compromisso com a realidade. E por conta disso, acabei não dando 5. Mas é um bom livro, recomendaria. Bom, a partir daí, eu comecei a fazer uma aula de literatura europeia na faculdade, que era focada em contos de fadas e livros de fantasia. Ironicamente, né? Porque eu acabei de falar que eu não gosto tanto assim de fantasia. Mas eu decidi fazer essa aula na faculdade e eu até que gostei da aula. Então eu já aviso que os próximos 5 livros vão ser livros europeus mais ou menos na mesma pegada, tá? Só pra deixar claro esse contexto do porquê que eu li tantos livros que são mais ou menos assim, do mesmo estilo, que é um estilo que eu acabei de falar que eu não gosto tanto. O primeiro deles foi o livro The Memory Theater, de Karen Titchback. E eu adorei esse livro, gente. Ele é um livro super gostoso de ler, ele é uma história de aventura mesmo, e tem 2 personagens ali principais e você se apega a eles. Eu acho que são 2 personagens que têm uma amizade, assim, e você se apega não só a eles, como também à amizade deles. E eu achei que foi, assim, um livro muito pra você ler no meio da noite, assim, debaixo de uma coberta, confortável. É muito uma cozy read. O único problema é que ele tem algumas partes, assim, que eu acho que as descrições dos lugares são meio difíceis de entender. Achei que muita coisa aqui ficou meio mal explicada, assim, sobre o universo. Mais ou menos o mesmo que eu senti sobre o Macunaíma. E por conta disso, eu não achei que o livro fosse perfeito. Então eu acabei dando pra ele uma nota de 4 estrelas também. Depois veio White is for Witching, da Helen Oyeyemi, que foi, sem sombra de dúvidas, o pior livro que eu li esse ano. O porquê que eu odiei tanto esse livro? Não é por causa da escrita. A escrita dele é boa, a autora é talentosa, eu acho que a história é interessante, só que esse livro, ele é meio que um terror psicológico. E eu sou uma pessoa que odeio terror. Eu odeio tudo que é relacionado a terror. Eu não gosto de filmes de terror, eu não gosto de livros de terror, e ainda mais terror psicológico, assim, né? Que é esse tipo de terror que realmente tenta ali penetrar na sua mente, alugar um triplex na sua cabeça. Eu detesto esse tipo de livro. Eu jamais pegaria um livro desse tipo pra eu ler por vontade própria. O único motivo pelo qual eu li foi realmente porque eu estava fazendo essa disciplina na faculdade. E esse livro me deixou muito desconfortável, de uma forma que eu não gostei. Ele é sobre uma família de 3 mulheres que tem uma maldição.
e a casa onde elas moram também é um personagem, e ele é narrado em 3 pontos de vista diferentes. Enfim, detestei. Jamais leria algo assim de novo, jamais leria esse livro de novo, realmente não gostei. E por conta disso, a minha nota pra ele foi 2 estrelas. Só pra deixar claro, eu acho que não existe nenhuma tradução pro português, nem do The Memory Theater, nem pro White is for Witching, e nem pro próximo livro que eu vou falar, que é Drive Your Plow Over the Bones of the Dead. A autora se chama Olga Tokarczuk, não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas é uma autora polonesa. Ela venceu o Prêmio Nobel de Literatura, então ela é uma autora super talentosa. E esse livro mostra o porquê que ela venceu esse prêmio, porque esse livro é muito bom. Ele é um livro que, diferente dos outros dois, ele não tem uma fantasia tão explícita assim, ele é mais um livro de mistério mesmo, sobre alguns assassinatos que acontecem na vila onde a protagonista mora, que é uma vila do interior da Polônia. E é uma vila que, assim, ela passa uma vibe meio, tipo, assustadora mesmo, assim. Ela é uma vila isolada, no meio da floresta. Como é o inverno da Polônia, é um inverno muito rigoroso, então tá com muita neve. A personagem é uma protagonista mais velha, uma mulher que já é aposentada, que passa o dia inteiro estudando astrologia. E eu acho que isso que eu mais gostei, assim, a ambientação... Como é que eu posso explicar isso? A ambientação do livro foi algo que me agradou. Por mais que eu não goste de terror, eu gostei muito desse universo que a autora criou pro livro, dessa vila no interior da Polônia, que é isolada de tudo. Eu gostei desse universo, eu gostei da protagonista, achei ela carismática. E eu gostei do mistério também, achei que o plot twist do final foi bom. Achei a escrita maravilhosa. Obviamente eu não li o livro em polonês, eu li ele em inglês. Mas eu achei que a escrita e a tradução mesmo assim foram muito boas. Eu dei uma nota de 4 estrelas pra esse livro, e o único motivo pelo qual eu não dei 5 é porque eu sinto que existe um momento ali do livro em que ele tem uma mini barriga, assim, em que nada acontece, e eu não gostei muito dessa parte. E pra eu dar 5 estrelas pra um livro, é porque ele tem que ser perfeito, e eu não achei esse livro perfeito. Então, é um livro 4 estrelas, mas gostei muito e recomendo. Inclusive, fiquei com curiosidade pra ler outros livros dessa autora, porque... gostei muito desse aqui. O próximo é o livro Blood Wedding, do Federico Garcia Lorca, que é um autor espanhol. Eu gostei desse livro, mas não tem muito que eu possa falar sobre ele, porque na verdade ele é uma peça de teatro, então ele é um livro super curto, ele tem menos de 100 páginas e praticamente tudo nele é só diálogo. Ele é sobre a história de um casamento que dá errado, e traições, e casos de família, enfim. Ele tem um pouquinho de fantasia nele. Eu, sinceramente, achei a história interessante, achei cativante, gostei da história, mas foi o que eu falei, não tem muito o que falar, porque ele é um livro muito curto e é uma peça de teatro. Eu fiquei com vontade de assistir a peça, tá? Vou falar isso, assim. Eu fiquei com vontade, baseado em ler, digamos assim, o roteiro da peça, no livro, eu fiquei com vontade de assistir a peça ser interpretada por atores de verdade no teatro. Mas, é isso, 4 estrelas, um livro legal, se você quiser ler... acho que vai ser uma boa leitura. Agora vamos para aquele que foi o primeiro livro 5 estrelas que eu li esse ano. Um livro que eu simplesmente amei, que é o livro Piranesi, da Susanna Clarke. Ou Susanna Clarke, achei que era Suzanne. Este livro é de fantasia também, mas ele é uma fantasia na medida certa, assim, na minha opinião. Ele é aquela fantasia, assim, que a magia e os elementos sobrenaturais estão ali pra explicar certas coisas que acontecem no universo, mas tudo é feito de forma muito organizada, tudo é feito de forma muito clara. E eu gostei disso, porque gente, se eu for ler um livro de fantasia, o livro tem que ser assim, ele tem que me deixar as coisas muito explicado, tem que ser uma explicação muito simples pra eu conseguir entender e pra eu conseguir seguir em frente na história. O título do livro, na verdade, é o nome do protagonista, né? O protagonista se chama Piranesi e ele é um protagonista super... eu não diria carismático, mas ele é um protagonista que você se apega muito a ele, assim. Você fica com muito carinho por ele ao longo do livro e chega no final, você quer proteger ele a qualquer custo do que o mundo, das ameaças que o mundo traz pra ele. E eu acho que essa é a grande magia do livro, assim. Eu acho que você começa o livro... e à medida que o livro vai se passando, você vai se apegando ao protagonista, e aí quando chega no final, você tá completamente apegado a ele, e por conta das coisas que acontecem no livro, você acaba se emocionando muito. E eu acho que isso é totalmente um mérito da escrita, é totalmente um mérito da construção de personagem, da construção do universo. Adorei,
5 estrelas. Esse daqui, de todos esses que eu falei, de todos esses europeus que eu falei, eu acho que esse daqui é o que vale mais a pena ler. Eu acho que, assim, se você for escolher um pra ler, tem que ser esse. Eu também acho que quando eu li esse livro eu tava passando por um momento sensível do meu ano, então acho que foi talvez assim o livro certo pro momento certo. E eu não sei mais o que eu posso falar sobre ele, eu simplesmente amei. Uma coisa legal é que ele é dividido em journal entries, então ele é quase como se fosse um diário. Não é um diário, mas é quase como se fosse um, e eu achei essa ideia também muito criativa. Não é super original, mas eu achei criativa e eu achei que foi bem executada nesse caso. Também acho que não existe tradução de Piranesi e de Blood Wedding pro português. Posso estar errado porque eu não pesquisei, então não confiem super na minha palavra, mas se tivesse que apostar eu diria que não tem tradução para esses dois também. Bom, saindo de Piranesi, que foi um livro 5 estrelas, eu vou para outro livro 5 estrelas, que é o livro Wonder, de R.J. Palacio, e esse livro tem sim tradução para o português. Em português ele chama O Extraordinário, né? Ele tem um filme, inclusive, que eu assisti antes de assistir o livro, então eu já sabia qual que era a história, eu já sabia como que começava, como que terminava, então assim, não li esse livro pelo plot twist, eu li esse livro mais porque ele é um livro super famoso e eu queria ler ele e queria ver como que a história é contada em formato de livro ao invés de um formato de um filme. Eu acho que o que é mais especial em relação a esse livro é o fato de que ele conta uma história muito linda usando uma linguagem muito simples. Esse livro é um livro feito para criança, ele é um livro infantil, então obviamente a linguagem nele não é complicada. Não sei como que é a tradução para o português, mas em inglês eu achei super fácil de entender. Aliás, esse é um livro bom para quem quer começar a ler livros em inglês, mas tem medo do idioma, porque foi o que eu falei, ele é um livro feito para criança, então as palavras são simples, as frases são simples, a história é fácil de entender. E mesmo assim, ele continua sendo um livro lindo, assim. Tem frases nesse livro que eu li e eu ficava assim, nossa, que frase linda. E aí você vai ver um livro escrito por uma criança que tá ali no 5º ano, 4º ano, entender, entendeu? Sei lá, eu acho que você tem que ser um autor muito talentoso pra conseguir fazer isso. É difícil escrever um livro super complexo, usando palavras grandes e, enfim, frases difíceis. É difícil fazer isso. Mas é ainda mais difícil, na minha opinião, você escrever um livro muito bonito, usando palavras muito simples. E essa autora conseguiu fazer isso e ela está de parabéns por isso. Ele também é um livro que te ensina muito sobre coisas importantes para a vida. Ele é um livro sobre empatia, sobre amizade, sobre amor ao próximo, sobre consideração. Então, além de ser um livro que vai te deixar, digamos assim, sem ar por causa da linguagem, ele também é um livro que vai te fazer refletir sobre a vida e talvez vai te tornar uma pessoa melhor. Não sei, eu acho que talvez eu esteja sendo um pouco otimista demais, mas enfim, eu acho que é um livro que é pra pegar e segurar ele perto do coração, assim, e realmente ler ele com cuidado e com calma, porque tem muitas lições importantes aqui dentro. Depois de várias ficções, incluindo várias fantasias e vários livros em inglês, eu cansei um pouco dos livros em inglês, cansei um pouco das ficções, cansei um pouco das fantasias, e fui ler Política é para Todos, da Gabriela Prioli, um livro brasileiro em português sobre política. Eu dei 5 estrelas para esse livro, mas eu acho que ele é um livro muito mais para consulta do que de fato para você sentar e ler ele de uma vez. Dá pra você sentar e ler ele de uma vez? Dá pra fazer isso. Foi o que eu fiz e eu gostei do livro do mesmo jeito. Só que eu acho que você não vai absorver tudo dentro dele se você fizer isso, porque, gente, isso daqui é basicamente um resumo da política brasileira e das nossas instituições, e não só das nossas instituições, da nossa política, mas também da política de forma geral, assim, sabe? Pensa assim, uma matéria de introdução à política na faculdade, é como se ela tivesse pegado essa matéria e feito tipo um resumo disso tudo, de todo o conteúdo num livro só. Eu gostei muito, achei que as explicações são claras, mas ao mesmo tempo são completas. Várias coisas eu aprendi lendo esse livro, coisas que eu não sabia sobre política de forma geral, coisas que eu não sabia sobre a política brasileira. E eu realmente acho que vale a pena ter ele em casa justamente para quando você precisar consultar, se você tiver em dúvida sobre algum assunto. Qual é a função do STF, por exemplo? Você vem aqui, lê e vai ter a explicação aqui. Ou então, qual que é a diferença entre uma república presidencialista e uma república parlamentarista?
vem aqui e vai ter a explicação. É uma fonte super confiável, né? A Gabriela Prioli é uma especialista nesse assunto, ela formou em Direito. Eu adoro os vídeos dela, ou pelo menos adorava os vídeos dela no YouTube, porque ela não posta mais no YouTube. Mas eu acho que realmente, assim, vale a pena ter em casa pra consultar quando você precisar. 5 estrelas, ótima leitura. Bom, e aí eu cansei da não ficção, depois de ler um livro, né, de não ficção, eu cansei e decidi partir para um romance que foi Beach Read, da Emily Henry. Tem tradução para o português. Acho que em português ele se chama Leitura de Verão, ou Leitura de Praia, não sei. Acho que é Leitura de Verão. E é um livro de romance sobre 2 escritores que se conhecem numa cidade de praia. Vale ressaltar que a praia, nesse caso, é uma praia no Lago Michigan, que é um lago que fica aqui nos Estados Unidos. E realmente, assim, o Lago Michigan e todos os grandes lagos da região dos Grandes Lagos dos Estados Unidos, eles têm praias que parecem praias de mar. Só que eu achei que essa capa, tá, não exatamente conviu exatamente a ideia do que era ali a aesthetic do livro, digamos assim. Eu achei que não foi... Sei lá, eu não gostei muito... Eu gosto da capa separadamente, eu gosto da história separadamente, só que eu achei que os dois juntos... Sei lá, eu acho que essa capa foi um pouco assim... Me fez pensar que o livro era uma coisa quando na verdade ele era outra. Dito isso sobre a capa, eu não acho que isso foi suficiente pra estragar o livro. Eu adorei o livro, eu gostei do romance, gostei dos personagens, gostei da ideia. Achei, inclusive, que a história se passar em uma praia de lago é original. Eu nunca tinha visto isso num livro, então eu gostei bastante. E eu acho que vale super a pena, assim, se você tá procurando um romance leve, que você pode sentar e ler sem ter que se preocupar com a vida, assim, sabe? Tipo, só vai lendo e passar nas páginas, e às vezes a gente precisa disso, gente. Às vezes a gente precisa de um livro que você vai sentar e ler, tipo assim, 20 páginas, 30 páginas de uma vez, e parar pra pensar que nem passou tanto tempo assim, que passou, sei lá. Você leu 5 páginas, mas na verdade você leu 30. Todo mundo precisa de um livro, assim, de vez em quando, e este foi esse livro pra mim. Eu dei 4 estrelas porque eu não achei o livro perfeito. E não foi só por causa da questão da estética, tá? Eu achei que tiveram ali algumas partes que eu achei meio chatas. Assim, igual eu tava falando sobre o Drive Your Plow, eu acho que esse daqui teve uma barriga um pouco ali, sabe? E eu não gostei tanto. Eu acho que a minha principal crítica a esse livro é que eu acho que dava pra essa autora ter contado a história que ela contou em menos páginas. E... enfim, eu achei que o livro foi um pouco maior do que ele precisava ser e por isso estou dando 4 estrelas ao invés de 5. Depois de Beach Read, eu li El Coronel no tiene quien le escriba, do Gabriel Garcia Marques. Ai, gente, não tenho o que falar. Esse foi um livro 5 estrelas, eu simplesmente amei. E o que eu achei mais legal desse livro é que, assim, não acontece nada nele. Mas esse é justamente o ponto do livro. Esse é um livro sobre um coronel que fica esperando uma carta chegar e, spoiler, essa carta nunca chega. E eu acho que o objetivo do livro é mostrar isso, o tanto que a vida dele é angustiante e lenta e parece que ela não anda pra frente enquanto aquela carta não chega. Então você fica angustiado com essa coisa da carta não chegar porque você meio que começa a sentir um pouco as dores dele. Esse livro se passa num contexto de ditadura, então eu achei muito legal, assim, porque mostra um pouco a realidade da ditadura e como a ditadura ela pode ser muito cruel para as pessoas. Eu acho que é um livro muito sobre isso. Ele é um livro sobre o tédio, sobre o isolamento, sobre você realmente sentir que a sua vida parou no tempo e não tá andando pra frente. Ele é um livro super curto, ele tem menos de 100 páginas. Eu li esse livro em espanhol, o que foi muito bom pra mim, porque esse foi o primeiro livro que eu li em espanhol, então, enfim, new milestone na minha vida. Sei lá, eu gostei bastante, 5 estrelas, não tem muito o que falar, porque ele é um livro muito curto, mas adorei e recomendaria pra alguém que tá procurando um livro do Gabriel Garcia Marques. Mas tem que manter isso em mente. Não é um livro que acontece muita coisa. Ele é um livro que em alguns momentos ele pode ser entediante, mas aí você tem que lembrar que isso tá sendo feito de propósito pelo autor e que, na verdade, ele é um gênio, porque ele conseguiu escrever um livro que é entediante, mas que ao mesmo tempo é bom. A partir de agora eu não vou ter os livros comigo, porque eles estão todos em Nova York e eu não estou em Nova York nesse momento. Então eu vou só colocar uma foto da capa aqui do lado pra vocês verem. O próximo livro na minha lista é The Art Thief, ou O Ladrão de Arte, de Michael Finkel. Eu não sei se esse livro tem tradução. Ele foi um livro muito famoso e muito bem sucedido aqui nos Estados Unidos, então
eu acho que ele provavelmente deve ter, ou se não tem ainda, vai ter uma tradução. Ele é um livro que foi publicado recentemente também, então pode ser que a tradução esteja sendo produzida, mas não esteja oficialmente publicada ainda no Brasil. Torço muito para que esse livro tenha uma tradução para o português e que seja publicado no Brasil, porque ele é um livro espetacular. Esse foi, sem sombra de dúvida, o melhor livro que eu li em 2024. Ele conta a história real de um ladrão de arte na Europa que roubou muitas obras, muitas telas, muitas esculturas, e ele escondia tudo no sótão da casa da mãe dele, que era onde ele morava, junto com a namorada dele. E o livro é um trabalho jornalístico fantástico, assim, sabe? O repórter, que é o Michael Finkel, no caso, ele conseguiu realmente muitas informações ali sobre como esses assaltos aconteciam, qual que era a motivação por trás dele. Ele traz psicólogos e psiquiatras para discutir o caso, ele traz delegados de polícia para discutir o caso. Ele, inclusive, conversa com o ladrão de arte em si, então ele conversa com o cara que cometeu todos esses crimes. E ele fala muito sobre, digamos assim, o lado sombrio da mente humana, quase, assim, sabe? Como que a nossa mente pode nos levar a fazer coisas muito erradas, assim, sabe? Eu acho que o que eu mais gostei nesse livro foi justamente isso, essa discussão do o porquê que será que esse cara tinha uma obsessão tão grande em roubar as obras de arte, assim, sabe? O que fazia ele, o que levava ele a fazer isso? Existem outros livros sobre esse caso que já foram publicados antes, especialmente na França, porque o cara é francês, o ladrão é francês. Esse foi o primeiro livro, se eu não me engano, esse foi o primeiro livro publicado por um autor aqui nos Estados Unidos sobre o caso. E a narrativa também é muito interessante. Eu acho que ele conta a história muito bem contada e muito bem explicada. Tem mapas para ajudar, tem imagens para ajudar na interpretação, então tudo fica muito explicadinho, assim, sabe? Eu acho que é muito difícil você ler e não entender a história. Como é um trabalho de não ficção, né, que, enfim, o jornalista obviamente não estava lá quando esses assaltos aconteceram, ele não é um livro que tem, digamos assim, muitos plot twists ou muitas reviravoltas ao longo dele, assim. Não é muito sobre isso, é mais sobre, realmente, assim, os fatos e os detalhes e as curiosidades. E se você tá procurando um livro que vai contar uma história com muitas reviravoltas, uma história que te prende na página, talvez esse não seja o melhor livro pra você. Isso é uma coisa que eu vou falar, assim. Eu gostei muito desse livro porque eu me formei em jornalismo, eu sou jornalista, então eu gostei muito de ver o trabalho jornalístico, mas talvez pra uma pessoa que não venha do mesmo contexto que eu vim, o livro não seja tão legal assim. Só isso que eu tô querendo dizer. Dei 5 estrelas pra esse livro, adorei, e vale aqui falar que o autor foi muito simpático comigo, porque eu fui no site dele, eu visitei o site dele pra ver um pouquinho mais sobre os outros livros dele, e, enfim, também ler um pouquinho de curiosidade sobre o processo de escrita desse livro, e lá tinha um e-mail pra contato. Eu contactei ele falando que eu tinha amado o livro, enfim, e ele me respondeu e teve uma conversa comigo super legal, ele foi super simpático, e eu adoro quando os autores fazem isso. Então também queria deixar esse ponto extra aqui, que pelo menos comigo ele foi uma pessoa super legal. Agora temos Yellow Face, de R.F. Kuang, ou Rebecca F. Kuang, sei lá como você quer falar. Esse livro tem uma tradução chegando agora no Brasil, e no Brasil ele se chama Impostora. É um livro sobre uma escritora que rouba o manuscrito de outra escritora, e tem uma questão racial e étnica também, porque a escritora que tem o seu manuscrito roubado é uma escritora asiática-americana, ela é chinesa, de ascendência chinesa, e a escritora que rouba o manuscrito é uma escritora branca, e ela se passa, digamos assim, por uma pessoa asiática, e ela meio que faz o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de Yellow Face, por isso que o livro se chama Yellow Face, que é quando uma pessoa branca meio que se passa por uma pessoa asiática, quando na verdade ela não é uma pessoa asiática. Eu achei a ideia interessante, eu achei a execução bem feita, a leitura me prendeu, realmente é um livro que, assim, pelo menos no começo e no meio, eu não conseguia parar de ler, gente. Eu li esse livro em todos os lugares que eu podia, eu realmente estava viciado nele, assim, eu li muito rápido, mas eu dei 4 estrelas porque eu achei que o final dele é um pouco esquisito. Eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre esse livro, então eu também acho que não vou falar muito sobre ele aqui, mas o que eu posso falar é isso. A ideia é original, a ideia é bem executada, e para uma pessoa igual eu, que também estuda editorialismo, estuda mercado editorial, é um livro muito interessante de ler, porque ele é uma sátira às várias contradições do mercado editorial. Ele é realmente um tapa na cara da indústria, digamos assim, e eu tenho certeza que houveram pessoas dentro da indústria que provavelmente não ficaram felizes de ler esse livro, ou não ficaram felizes com a publicação desse livro.
Chegamos agora no último livro do ano, que foi uma leitura 5 estrelas, e também é um livro que tem tradução para português, que é o livro Becoming, da Michelle Obama. Eu li esse livro esse ano porque, como vocês devem saber, nós tivemos eleições presidenciais nos Estados Unidos esse ano, e eu queria entrar ali no clima da eleição também nas minhas leituras. Eu queria ler um livro sobre política, sobre a política dos Estados Unidos, mais especificamente, né, porque eu já tinha lido o livro da Gabriela Prioli no meio do ano. E eu acho que o Becoming foi o livro perfeito para fazer isso, porque eu acho que a Michelle Obama ela consegue muito bem, no livro pelo menos, falar sobre a vida política dela, mas ao mesmo tempo também falar sobre a vida dela como um ser humano normal, que é uma mãe, que é uma filha, que viveu aí a vida sem saber muito o que ela queria por boa parte dela e que tem suas dificuldades e tem seus defeitos e tem suas fraquezas. Enfim, é uma pessoa igual a todos nós. Eu obviamente sabia que a Michelle Obama era muito famosa aqui nos Estados Unidos, né? Eu sei que tanto ela quanto o Barack Obama foram um presidente e uma primeira-dama muito populares, mas eu tinha minhas dúvidas, assim, exatamente do porquê que eles eram tão populares. Assim, eu realmente tinha dificuldade de entender o porquê que as pessoas gostavam tanto deles. Não por eu, tipo assim, não gostar, era só porque eu não sabia mesmo, assim. Tipo, eu não tinha muito conhecimento do que eles tinham feito. Então foi muito legal poder ler esse livro e ver um pouquinho das causas pelas quais a Michelle Obama lutou ao longo da vida dela, antes mesmo dela virar a primeira-dama e dela conhecer o Barack Obama. Eu acho que isso pra mim, essa pelo menos foi a minha parte favorita do livro, assim. Foi a parte dela na infância, na adolescência e, digamos assim, nos primeiros anos da vida adulta. Foi a parte que eu mais gostei. Eu me identifiquei muito, porque ela fala muito sobre você não ter muita certeza do que você tá fazendo na vida, mas ao mesmo tempo seguir em frente mesmo assim e tentar as coisas, mesmo que elas vão dando errado. E eu gostei muito desse lado humano, e eu acho que foi justamente por causa disso que eu dei 5 estrelas. Enfim, essa foi a minha retrospectiva do ano através dos livros, minha retrospectiva literária de 2024. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam e comentem pra eu saber que vocês gostaram. E, enfim, desculpa se algum momento ficou meio confuso. Igual eu falei, eu perdi um pouco a prática de falar com a câmera nesse tempo que eu fiquei fora. Eu tô bem feliz de voltar a gravar uns vídeos aqui pro meu canal no YouTube. E eu espero que vocês gostem dos próximos vídeos que estão aí por vir. É isso, um beijo, tchau!